Avante família Palmeiras, como que vocês estão? Bom, eu trouxe aqui alguns recortes das últimas notícias, novidades quentíssimas dos bastidores, extra-campo. Então eu quero já convidar você a reagir aí nesse vídeo, deixando o seu like, compartilhando, né? E bora conferir aí comigo essas novidades que vai agitar aí o nosso Verdão, hein? Acompanha aí com a gente um pouco. Agora, com toda a honra, vai aparecer também no telão com a gente aqui. Cadê ele? Olha ele aí. Rafael Soares, jornalista português da Record de Portugal, e vai conversar com a gente, sobretudo, sobre o Porto, adversário do Palmeiras neste Mundial, primeiro jogo decisivo. Muito boa tarde, Rafael. A gente está aqui discutindo sobre os times brasileiros e tal, e a nossa conversa aqui é que o Palmeiras tem um jogo difícil na sua primeira rodada, mas um jogo que o Palmeiras, por ser o melhor time brasileiro, ou um dos melhores times brasileiros, pode competir com o Porto, que vem num momento não exatamente muito bom. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e como vem o Porto para esse Mundial. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Sem querer ser politicamente correto, olhando aqui para o calendário da primeira jornada, o Porto-Palmeiras é dos jogos mais difíceis de adivinhar o resultado, porque é de facto um duelo de forças muito equilibrado. E como disse bem, o Futebol Clube do Porto fez uma temporada muito aquém das expectativas. Estamos sempre habituados a ver o Futebol Clube do Porto a lutar por títulos, a lutar pelo campeonato, e não foi isso de facto que aconteceu esta temporada. O Porto viveu uma época um bocadinho instável, foi também a primeira época com a nova presidência, com o André Vilas-Boas, que substituiu o histórico presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e foi uma época muito atípica, porque o Porto começa com um treinador, Vítor Bruno, que era o treinador adjunto de Sérgio Conceição, e foi também uma troca de comando técnico muito polémica, e a meio da temporada chega Martin Anselmi, um treinador argentino que nunca tinha treinado na Europa, e a verdade é que a equipa mesmo assim não encontrou estabilidade, ficou no terceiro lugar a 11 pontos do campeão Sporting, ficou mais perto de ficar em quarto lugar do que propriamente ser campeão. Houve uma mudança tática, o Porto joga num sistema de 3 centrais, um 3-4-3, perdeu muitas referências de uma época para a outra, não há Pepe, não há Taremi, não há Ivan Nilsson, que joga agora no Bournemouth e que vocês certamente também conhecem bastante bem. Portanto, perderam-se muitos jogadores e o Porto está aqui num processo de reestruturação e lá está. Acho que é um jogo muito equilibrado. Nesta altura ficou furos abaixo dos rivais, Benfica e Sporting. Ainda assim há muitos jogadores a ter em conta. Rodrigo Mora, que é um jogador da formação do Porto, que é um jogador que está em clara ascensão, ainda muito jovem e é o maior desequilibrador da equipa. Há Fábio Vieira, um criativo, e depois na baliza uma das maiores figuras e o capitão de equipa, Diogo Costa, que sentiu um desconforto muscular no treino de ontem. Vamos ver se ainda está disponível para o jogo frente ao Palmeiras, mas seria uma baixa de peso se Diogo Costa não pudesse jogar. Acho que então será um jogo muito equilibrado. Creio que são os dois favoritos a seguirem em frente para os oitavos de final. Massa! Rafael, queria... aqui eu tenho estudado bastante os seus colegas aí, companheiros da imprensa portuguesa, né? E qual é o peso que se dá para esse campeonato? O que a comunidade do Porto, como que ela vê a possibilidade de estar numa disputa como essa, com escolas diferentes, né? E com essa falta de intercâmbio que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E uma segunda já emendo. Se você for colocar em prateleiras o futebol na Europa, o Porto está em qual prateleira? Imaginando que Real Madrid esteja na primeira. Começando pela forma como olhamos para o Mundial de Clubes e também por isso é bom termos aqui esta conversa, porque de facto ao futebol português, ao futebol brasileiro, que apesar de, enfim, falamos todos a mesma língua, mas o futebol também é bastante diferente e não podemos ver todos os dias também o Porto a enfrentar o Palmeiras, o Benfica a enfrentar o Boca Juniors, neste caso o clube da Argentina, e essa é a experiência mais interessante que temos aqui, a ver este confronto de equipas que não se vê sempre e é a coisa mais bonita que esta prova nos traz.
ainda assim, e também até gostava de saber do vosso lado também como está a ser vivido, ainda não há propriamente grande entusiasmo em torno do Mundial de Clubes, e parece-me ser o panorama geral também em toda a Europa nesta altura, e vê-se também pela preocupação da FIFA no que toca à falta de venda de bilhetes, parece que está a desiludir também. E Portugal, e aqui também olhando um bocadinho para o Benfica, nem Porto nem Benfica fizeram uma época brilhante, e não se vê propriamente que o Mundial de Clubes sirva nesta altura como tábua de salvação. Ou seja, se Porto ou Benfica chegarem a oitavos, quartos de final, acho que vai ser visto com normalidade, mas não vai salvar a época dos clubes. Se ficar pela fase de grupos, de facto haverá uma maior onda de contestação, porque parece-me que tanto Porto como Benfica, no caso, são favoritos nos seus grupos e têm obrigações. Portanto, acho que ainda não é visto com entusiasmo. Vamos ver também no decurso da prova se esse entusiasmo aumenta, mas de facto o Porto, no caso, chega a esta temporada com baixas expectativas, porque foi uma temporada de facto fraca e portanto não há muito entusiasmo em torno da prova também por aí. Não sei se me faço entender, porque os resultados ficaram tão aquém das expectativas que nesta altura, enfim, mais valia terminar a época e começar uma nova. E estavas a falar-me da tua segunda pergunta, tínhamos esquecido. O Porto é um clube histórico em Portugal, mas tanto Porto como Benfica como Sporting nesta altura não têm propriamente grandes chances de lutarem por uma Liga dos Campeões, e se chegarem, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões já é visto como um grande sucesso. Portanto, há essa primeira linha de clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, até dir-te-ia que há uma segunda linha com clubes como o Nápoles, que acaba por ser campeão em Itália, e depois sim aparecem os clubes portugueses, sendo que o Porto esta temporada nem na Liga Europa foi propriamente uma equipa brilhante. A Liga Europa, que é a segunda competição mais importante de clubes, não esteve na Liga dos Campeões. De facto é um Porto que precisa nesta altura está num processo de reestruturação e tem também alguns problemas financeiros. O anterior legado, liderado por Pinto da Costa, deixou o clube também com as finanças problemáticas e portanto é um clube que perdeu aqui algumas referências, que está um bocadinho à procura de encontrar-se. Primeiro será preciso tentar voltar a ter algum domínio interno, ou pelo menos competitividade, e lutar pelo título, e depois sim pensar mais além da Europa. Já não é, o que te posso dizer é que já não é o clube que, por exemplo, viram ganhar, por exemplo, a Liga dos Campeões com José Mourinho, a Liga Europa com André Vilas-Boas, que é agora o presidente, já não é propriamente esse Porto. Rafael, muitíssimo obrigado pela conversa com a gente aqui, falar um pouco mais do Porto, obrigado, as expectativas aí. Muito obrigado. Se a gente precisar, a gente vai te acionar outra vez futuramente, viu? Obrigado mesmo. Claro que sim, foi um prazer. Obrigado, abraço. Tá, então o Rafael Soares conversando com a gente. É o seguinte, bom, tem algumas questões já. Primeiro, né? Ele falou, né, do interesse que, por enquanto, não parece não despertar exatamente dos clubes europeus. Uhum. Tem o fato do goleiro, que é o goleiro da seleção, não vai jogar. Acelerado, né? Você tá muito... Já tô. Tá aqueles cavalos embalados. Mas é por causa da estreia ou porque é contra o Porto, seu Por causa da estreia. Da estreia. Não, os dois, né? Porque se fosse o time mais fraco... Não, você preferia, os dois. Bento, você preferia que a estreia fosse com quem? Não, acho que os três ali, Sombra, eu acho que é um pouco... Acho que são do mesmo nível. Talvez o Porto um pouquinho acima só dos outros, eu acho. Dizem que é o pior vendo. Porto dos últimos 20 anos. Ele tá agora o goleirão lá, parece que azedou, que é o goleiro titular de Portugal. Parece que vai fazer uns exames Costa. Aí, não sei se ele vai pro jogo. Ele fez hoje, né? Não saiu o resultado ainda. Machucou. Mas o técnico já convocou dois. No Delboni da Augusto. O técnico já mandou trazer dois de lá, botar no avião pra ir pra lá. Dois goleiros. Vamos ver. Sei não. Vamos lá, e a tia Leila deu entrevista de novo, né? A tia Leila tá falando quase todo dia agora, hein? Pelo amor de Deus. Aliás, o pessoal lá, o Abel e tal, fizeram uma coisa que geralmente não fazem aqui. A gente viu os treinos, né, Mortinha? Porque fazia tempo que a gente não via, né? Os treinos tal do Palmeiras. Aqui não abre, né? Não abre. Então a gente pode ver lá algumas 20 coisas. minutos, né? Bem ofensivo o time, treinando o time. Os repórteres que estão lá estão falando que o time tá bem ofensivo, treinando muita parte ofensiva do Palmeiras, dando atenção demais nisso, em jogadas ensaiadas e tudo, né? Então o Abel tá... Precisa. Treinou pênalti lá, pênalti. Treinou, né? Não sei, treinou pênalti. Só treinou pênalti.
Não, mas não é. O nosso problema é durante o jogo. Treinar pênalti. Tem que treinar. Durante o jogo. Esses jogos aí são decididos assim. No mata-mata. A gente sabe como é. E no mata-mata vai ser 0-0, importante, né? As chances são raras, tal. Pintou um pênalti ali, tem que brocar. No mata-mata ali, quando começar, né? Não, nem no mata-mata, no jogo mesmo, Motinho. Tu sabe que esses jogos aí são jogos ajustados aí. Não é aquele jogo que você vai ficar metralhando lá, toda hora vai ter chance. Então, se pintar um pênalti, tem que brocar, meu. Fala aí. Então, antes de falar da tia Leila, já que a gente começou a falar do time, vamos falar do time, o possível time pra estreia. Tá todo mundo que tá cobrindo o Palmeiras lá tá chutando esse time. Bom, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se me agrada. Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí é o padrão. Aí é isso, mexe. Domênico? É isso não mexe. Agora vamos lá, no meio. Emiliano Martinez. Também não mexe. Richard Rios. Também não mexe. Não mexe. Felipe Anderson. Aí vamos ver. Aí já começa vamos lá. Felipe Anderson. Estevão. Meio. E agora, grande dúvida. Facundo Torres, Maurício ou Paulinho? Então, essa daí que tá... Mas falaram que ele treinou com o Facundo, viu? O Facundo é o motorzinho ali do time, Facundo é o que né? tá inteiro, né? Eu acho que não era aquele... O Facundo não é que tava jogando todos os jogos, que ele falou que ele deu uma moral pro cara na entrevista coletiva. Então deve ser ele, meu. Pode ser que seja Estevão, Felipe Anderson, Facundo e quem? Vitor Roque? Vitor Roque. Dentro da área, né, Dodô? Vitor Roque jogado dentro da área. Os últimos jogos dele aí, fica saindo muito e tem até uma habilidade e força, mas tem que aproveitar o que é melhor dele, que é a finalização, né? Eu acho que a dúvida é essa mesma aí que o Motinha falou, né? Eu ainda tô com essa dúvida do Felipe Anderson, né? Ainda tô com essa dúvida aí, mas deve ser mesmo, porque é um cara que chegou, ele tem experiência, tem um nome lá fora, talvez ele seja o cara pra jogar na direita ali. O Estevão vai jogar, acho que de meio mesmo. E aí essa dúvida aí na esquerda, tem 3 caras aí, né? Eu gosto muito do Maurício também, eu queria ver o Maurício nesse time. O Maurício foi muito bem no time do Palmeiras, hein, seu Bento? Mas se colocar ele, tira quem? Aí você põe o Maurício no meio e põe o Estevão na direita. E tira o Felipe Anderson. Mas, Domênico, eu acho que agora é totalmente achômetro, tá? Em cima do que o Motinha falou. Até por uma questão de experiência internacional. Jogou a vida inteira praticamente lá. Eu acho que o Felipe Anderson vai pro jogo. Eu acho que ele sai jogando. Depois, no meio aí do jogo, no intervalo, enfim, depois ele pode mudar, mas até por uma questão de controlar os ânimos, a emoção, né, a ansiedade, eu acho que sai com E é um cara de Felipe força, Anderson. né, do Abel, né? Mas eu vou Seu Bento, eu vou falar assim, se sou eu pra escalar, bom, até o Richard Rios a gente sabe onde é, né? Se sou eu meto Estevão, Felipe Anderson na direita, Vitor Roque centralizado e coloco Paulinho na esquerda. Não tem conversa, esse é o time. Pra mim. Também Deixa o Maurício pro segundo tempo, deixa pra mim é isso aí também. Esses caras tudo pro segundo tempo, meu irmão, Alain, tudo pro segundo tempo. Esse é meu time também, Domênico. Ali do meio pra frente seria Emiliano, Rios, Estevão, Felipe Anderson, Paulinho e Vitor Roque. Esse seria o meu time. Seu Bento, Domênico, Motinho, pessoal, assim, nós vamos falar mais adiante do que aconteceu ontem no Morumbis. Até um integrante ontem aqui, né? Liquidou São Paulo. A gente vai falar daqui a pouco. Mas ainda bem que ele não veio hoje. Eu não vou querer dizer a mesma coisa que ele, até não tem nada a ver, mas eu tô dizendo. O Palmeiras nunca teve uma oportunidade tão grande de ganhar de um time europeu como tem do Porto. Eu tava acompanhando o Porto, estudando, dando uma olhada e tal. Eu vou te falar, esse Porto aí deixa muito a desejar. O treinador, ele é bom. Ele é aquele Martim Anselmi que comandou aquele Independente Del Valle, foi campeão aqui pra caramba em 2022. Ganhou do Corinthians, do Flamengo. 2023, Independente Del Valle fez a festa aqui na América do Sul. Ele tá lá com 39 anos, ele tá treinando. Ele é jovem, lá o Porto. Só que o time não encaixou. Trouxeram o cara lá da Arábia Saudita, o espanhol de 23 anos, o Gabri Veiga. Pelo amor de Deus, pagaram 15 milhões de euros por ele. Sendo que o time árabe... O Gabri Veiga é um espanhol. Eu já ouvi falar dele. Não, mas, ô Domênico, pra você ter uma ideia, quando ele saiu do Celta, ele custou 40 milhões de euros. E o time árabe que o comprou, e árabe não rasga dinheiro. Vendeu por 15 milhões. Quer dizer, os caras perderam nessa brincadeira aí 25 milhões de euros, porque ele tá mal demais. Domênico, sem brincadeira agora. Claro que eu vou torcer pro Porto. Mas eu vou te falar, não tem melhor oportunidade do que ganhar do europeu o Palmeiras que nesse domingo, cara. Sinceramente falando. E o Palmeiras vai fazer um reconhecimento... Mas, ô Motinha, sabe um adendo aí, só um adendo aí no que pode ser um agravante do Domênico e Bento?
A primeira partida, velho. A primeira partida geralmente é aquela partida que você tá sobrecarregado, porque tem aquela dose de pressão. O time nunca joga tranquilo. Então, o time nunca joga tranquilo. Às vezes aí, contra até um adversário mais fraco, é aquele jogo que tende a ser pegado, porque você fala, porra, tipo, cheguei, preciso mostrar serviço. Então, o clube mesmo sabendo que, tipo, sabe, não tem aquela parada, Domênico? Mesmo o clube sabendo, um adversário fraco do outro lado, mas às vezes aí aquela jogada que teoricamente pode ser fácil se você tiver mais tranquilo, torna-se difícil quando você tá mais pressionado. Então, pro Palmeiras pegar talvez aí o melhor time, porque até que se prove o contrário aí, os dois que devem passar é Palmeiras e Porto, né? Pegar o melhor time logo de cara é mais complicado. Não, viu, mano? Eu tô achando que passa o Al-Ali, viu? Não sei, viu? Não, até pode ser, na prática pode ser, mas quando todo mundo faz os bolões aí, a galera coloca Palmeiras e Porto aí como os favoritos pra passar. Mano, o Porto, que sempre foi time de comprar jogadores brasileiros e ganhar muito na revenda, não tem sido muito feliz ultimamente, não. Eles compraram o Verón, que tá aqui no Santos, cara. Compraram. Mas eles não têm sido muito felizes, ô Quintino, porque... Mas o Quintino, eles não que tava no futebol árabe, eles têm mais perdido do que ganhado aí nessas... Mas aí que tá. Mas é que antigamente, ô Quintino, Portugal era a porta de entrada de brasileiro na Europa. É isso mesmo. Hoje... Todos os grandes clubes aí, Espanha, Inglaterra, Alemanha, eles já compram direto da fonte. Eles não esperam chegar em Portugal e depois os caras venderem pelo 5 vezes mais. Porque antigamente era assim, Domênico. Foi assim com o Liedson, foi assim com o Deco, foi assim com uma série de outros jogadores. Hoje os outros clubes aí da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, viram que é um bom negócio contratar brasileiro bom, ao invés de deixar maturar lá em Portugal pra depois aí levar. Então hoje Portugal só pega a raspa do tacho, velho. Mas não tem jogador que tá nativo ainda. Começou via Porto lá na Europa. O Danilo da Seleção Brasileira foi via Porto. O Alexandre da Seleção Brasileira foi via Porto. Jogadores recentes.